E aí, galerinha, satisfação enorme estar aqui com vocês, pessoal. Eu vou dar continuidade à resolução de questões do nosso capítulo 6 de triângulos, tá certo? Para que vocês possam ter aí, obviamente, a maior quantidade possível de questões resolvidas para ajudá-los aí nos estudos. Beleza, moçada? Então eu vou pedir hoje para você ir lá na página 85, onde nós vamos terminar as questõezinhas que faltam dessa parte aí de casos de congruência. Só são duas questõezinhas. Eu vou comentar aqui com vocês a questão 14, começando aqui pelo item A, beleza? Nessa questãozinha 14, no item A, ele quer que você diga os valores de Azinho e Bzinho nas figuras, ó. Por exemplo, quando você olha aqui para o item A, você percebe que esses dois triângulos, eles são triângulos congruentes. Por que eles são congruentes? Porque eles têm os mesmos ângulos, tá certo? E eles têm os mesmos lados. Só em você perceber que ele já tem, ó, o lado BC sendo igual ao lado CE e o lado AC sendo igual ao lado CD e o lado AB sendo igual ao lado DE, você já pode garantir que são triângulos congruentes, tá certo? Então, eu posso garantir aqui que nós temos os triângulos sendo congruentes pelo caso lado, lado, lado. Beleza? E aí, vamos lá. Esse Azinho, ele tá olhando aqui, ó, para um lado que tem dois tracinhos. Então, lá no outro triângulo, quem olha para o lado que tem dois tracinhos é o ângulo de 75 graus, ó. Né? Então, já posso afirmar que Azinho deverá ser igual a 75 graus. Beleza? Vamos lá. O Bzinho, ele está aqui olhando, pessoal, para o lado que tem dois tracinhos, ó. Então, lá no nosso outro triângulo, ou melhor, o Bzinho está olhando para o lado que tem um tracinho, né? Então, lá no outro triângulo, qual é o ângulo que olha para o lado que só tem um tracinho? É o ângulo de 55 graus, ó. Beleza? Então, o Bzinho deverá medir 55 graus. Ó. Tá certo, moçada? Então, item A, tranquilo, né? Vamos para o item B. Quando você vem aqui para o item B, mais uma vez você percebe que a questão está te dando dois triângulos congruentes, né? Você tem aqui, nessa questão, a gente pode garantir, ó, que nós vamos ter o lado QP sendo igual ao lado TS, o lado QR sendo igual ao lado RT, o lado PR sendo igual ao lado RS. Então, mais uma vez, eu posso dizer que pelo caso lado, 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 nós vamos ter dois triângulos congruentes. E aí, sendo assim, vamos lá. Como é que eu faço para descobrir quanto vale o Bzinho? Aqui, esse lado, ele está olhando para o ângulo que tem um tracinho. Lá no outro triângulo, o lado que olha para o ângulo que tem um tracinho é o 9. Então, eu já posso dizer que B mais 6 deve ser igual a 9. Então, eu já posso dizer que o B vale 9 menos 6, moçada. E 9 menos 6 vai dar pra gente 3, ó. Beleza? Agora vamos lá. Vamos pra cá, ó. Eu percebo que esse lado que mede Azinho mais Bzinho, ele tá oposto ao ângulo aqui, ó. Que tem três tracinhos, né? Beleza. Quem é que tá oposto ao ângulo que tem três tracinhos lá no outro triângulo? É o 5. Então eu já posso garantir que A mais B deve ser igual a 5. Porém, tu não já calculou que o B é 3? Substitui. A mais 3 deve ser 5. Portanto, pessoal, quem vai ser o Azinho? 5 menos 3, que vai ser 2. Ó. Tranquilo? Então, moral da história. Bzinho é 3 e Azinho é 2 no item B. No item A,
Azinho vale 75 graus e Bzinho vale 55 graus. Não é facinho? Vamos para os outros itens. Moçada, continuando aqui, ó. No item C, vamos lá. Eu posso observar o seguinte. Temos dois triângulos congruentes, mais uma vez, né? Porque tem pares de lados iguais, ó. MR é igual a PQ, já que ambos têm um tracinho, ó. Isso indica que eles têm medidas iguais. MN é igual a NQ e RN é igual a PN. Beleza? Então, mais uma vez, nós temos um par de triângulos congruentes. Agora vamos lá. Esse lado aqui, ó, que mede Azinho menos Bzinho, ele está oposto a um ângulo que tem dois tracinhos, ó, nesse triângulo de cima. Quem está oposto ao ângulo que tem dois tracinhos no triângulo de baixo é o 8. Ó. Ou seja, eu já posso escrever aqui que A menos B deve valer 8. Né? Agora vamos aqui. O A mais B, nesse triângulozinho de cima, ele é o lado que está oposto ao ângulo que só tem um tracinho. E o 10 nesse triângulo de baixo, ele é o lado que também está oposto ao ângulo que só tem um tracinho no triângulo de baixo. Beleza? Então posso dizer que A mais B deve ser igual a 10. Ó. Então vamos colocar aqui embaixo. A mais B igual a 10. Ou seja, moçada, a gente monta aqui nada mais que um sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Ó. Se eu passar a régua e somar essas duas equaçõezinhas, ó, somar aqui a de cima com a de baixo, olha o que é que eu vou ter. Quanto é A somado com A? Vai ficar 2A. E quanto é menos B somado com B? Vai cancelar, né? Aí vai ficar 2A é igual a quem? Quanto é 8 mais 10? Não é 18? Meus amores, se 2A é igual a 18, pessoal, então o Azinho vai ser quanto, galera? Pega o 18 e divide por 2, ó. Vai ser 9. Beleza? Tranquilo? Pronto. Então, se o Azinho vale 9, agora você pode substituir ou na equaçãozinha de cima ou na de baixo que você acha o Bzinho. O Azinho vale 9. Vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 9 mais Bzinho é igual a 10. Ou seja, quanto é o Bzinho? 10 menos 9, que é 1. Né? Então, Azinho é 9 e Bzinho é 1. Essa é a resposta do item C. Beleza, meus amigos? Vamos agora para o item D. No item D, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Mais uma vez, um par de triângulos congruentes. O lado RN é do tamanho de AC, o lado MN é do tamanho de AB e o lado MR é do tamanho de BC. Então nós temos, mais uma vez, um par de triângulos congruentes. Vamos lá. Nesse caso aqui, o Azinho e o Bzinho, eles representam ângulos, né? Então vamos lá. Como é que eu faço para descobrir quanto vale o Azinho? O Azinho aqui é um ângulo que está oposto ao lado que tem dois tracinhos no triângulo de baixo. Ó. Quem é que tá? Qual é o ângulo oposto, né? Ao lado com dois tracinhos aqui em cima? Vamos lá. Se você observar, vai ser esse ângulozinho C. Aí você diz assim, quanto é que vale esse ângulo C? Dá para você descobrir. Vamos aqui, ó. Quanto é que é 55 graus mais 45 graus? Vai me dar, vamos fazer aqui em cima. 55 graus, tá? 55 graus mais 45 graus mais o nosso ângulo C é para dar 180 graus, ó. Né? Que é a soma dos ângulos do triângulo. 55, colocar isso aqui mais baixinho, pessoal, para facilitar aqui a visualização. Vamos lá. O que é que eu estou falando? 55 graus
mais 45 graus mais Czinho é para dar igual a 180 graus. Ó. É a soma dos ângulos internos do triângulo. 55 mais 45 já vai dar para a gente 100. Quanto é que falta para 100 completar 180? Falta 80. Ó. Então C deve ser um ângulo de 80 graus. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Já sei que aqui vai ser um ângulozinho de 80 graus. Ó. Tranquilo? Agora me ajude. Olha só. Eu sei que o A é o ângulo que tem 3 tracinhos. E aqui o ângulo que tem 3 tracinhos é o C. Então já posso fazer direto. Ó. O A vale 80 graus. Tá certo? E o B, como ele tem um tracinho, ele é igual a 45 aqui de cima, ó, só com um tracinho. Então B vai ser igual a 45 graus. Ó. Então essa é a resposta do item D da nossa questãozinha 14. Beleza, gente? Vamos em frente. Meus amores, a questãozinha de número 15, ela fala assim, ó. Indique os pares de triângulos congruentes e o caso pelo qual se pode verificar a congruência. Bom, se você olhar aqui no item A, você já pode escrever que o triângulo MNR ele é congruente ao triângulo MSR. Tá certo? Por quê que eles são congruentes? Porque você percebe que eles têm, ó, esse ângulozinho R para um triângulo, ele é o mesmo ângulo R para o outro, ó, né? Um ângulo com 2 tracinhos e aqui também um ângulo com 2 tracinhos. E eles têm também o lado NR sendo igual ao lado RS. E eles têm também o lado MR como sendo um lado comum aos 2 triângulos. Ó. Ou seja, qual é o caso de congruência envolvido aqui? Um lado, um par de ângulos e outro lado. Então vou dizer aqui que é o caso lado, ângulo, lado. Beleza? Vamos para cá. Vamos para o item B. Eu posso dizer que o triângulo P, ou melhor, RST, triângulo RST, é congruente ao triângulo VTU. Beleza? Por quê? Você já pode observar que aqui, ó, eu tenho um par de lados iguais, né? RT é igual a VT. Outro par de lados iguais, ST é igual a TU. E outro par de lados iguais, SR igual a VU. Beleza? Então nós temos aqui o caso lado, 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 ó. Tranquilo, moçada? Agora vamos lá. Olhe para o triângulo RVT. E perceba que ele é congruente ao triângulo SUT. Por que, Raul? Vamos lá. Você deve concordar comigo aqui, ó. Que nesse caso, eu já tenho. Na verdade, pessoal, a congruência que você está vendo aqui, ó, desse triângulozinho da esquerda com esse triângulozinho da direita, ela vai me permitir observar o seguinte. Esse trapézio que a gente tem aqui, grandão, ele já está me dizendo que o ângulo R é igual ao ângulo V e o ângulo S é igual ao ângulo U. É assim? Beleza. Então esse aqui é um trapézio que nós
chamamos de trapézio isósceles. Pois bem, veja só, num trapézio como esse aqui, eu já vou ter esse triângulozinho da esquerda sendo congruente ao triângulozinho aqui da direita, tá certo? Beleza? Dê uma paradinha aí pra mim. Dê uma paradinha pra mim, pense comigo. Vamos lá. Pause. Dê uma paradinha pra mim e pense comigo. Vamos junto. Pensou aqui comigo, ó. Professor, no meu desenho, eu tô achando muito parecido, ó. Que esse triângulozinho de cima, RVT, é idêntico a esse de baixo, STU. Pois é, mas a gente não pode se basear só pelo desenho, pessoal. A gente só pode dizer que eles são congruentes se aparecer aqui algum dos casos de congruência. Veja, eu não posso garantir que o lado RT é igual ao lado TU. A questão não está dizendo isso. Eu não posso garantir que o lado VT é igual ao lado TS. A questão também não está dizendo isso. Muito menos que o lado RV é do tamanho de SU. A questão também não diz isso. Então, apesar disso aqui parecer verdade no seu desenho, não é, tá certo? Professor, então só tem esse par de triângulos congruentes, esse aqui, esse primeiro, pelo caso lado, lado, lado? Não. Preste atenção. Se você olhar para o triângulo RSU, o triângulo RSU, ele termina sendo RSU congruente a VSU. Olha aí, ó. Congruente a VSU. Por quê? Vamos pensar. Eu já tenho aqui no triângulo RSU, eu já tenho aqui, ó, o lado RS. Vamos escrever. O lado RS. Ele é do tamanho do lado VU. Né? Mesma medida de VU. O lado, a diagonal RU, ela é do tamanho da diagonal VS. Beleza? Tranquilo? E o lado SU é um lado comum aos dois triângulos. Então, o SU de um triângulo, obviamente, vai ser o SU do outro, né? Ou seja, eu tenho esse par de triângulos sendo congruentes pelo caso lado, 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 ó. Beleza? Então, já consigo garantir isso. Tá certo? Quer ver um outro par de triângulos congruentes aqui? Se você pegar, vamos lá, se você pegar o triângulo RVS, escreva triângulo RVS, ele é congruente ao triângulo RVU. Né, ó? RVS e RVU. Escreva. Cadê a congruência? Vamos lá. Cadê o caso? Pessoal, o lado RV é comum aos dois triângulos, ó. O lado RV. Aqui o lado SR é do tamanho do lado VU. E a diagonal VS desse trapézio é igual à diagonal RU. Porque num trapézio isósceles, a gente vai ter as diagonais tendo a mesma medida. Beleza? Então, posso garantir mais uma vez, ó. Vamos escrever o lado RV de um triângulo vai coincidir com o mesmo lado RV do outro, ó. Tá certo? O lado RS de um triângulo termina tendo a mesma medida do lado VU do outro. E o SV é do tamanho do RU. Beleza? Então, mais uma vez aqui, eu também posso garantir pelo caso
lado, 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 que nós vamos ter esse par aqui de triângulos sendo congruentes, ó. Tá certo? Então a gente tem aqui 3 pares de triângulos congruentes no item B e um par de triângulos congruentes no item A. Tá certo? A gente pode identificar outros casos de congruência aqui também, mas só pelo caso lado, lado, lado eu já consigo garantir que eles são congruentes. Beleza? Não é necessário identificar mais de um caso, basta um. Tá bom, moçada? Então vamos finalizar, beleza? E vamos em frente. Um abraço, moçada.